Pronto. A partir de agora estamos sendo filmados. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Josinaldo, professor de Física, e iremos continuar a parte que estamos estudando, a parte falando sobre eletroestática, a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso. Certo? Essa é a nossa segunda aula. A nossa primeira aula faz tempo que só, né? Por conta disso, por conta de a gente ter visto a última aula há muito tempo, eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que a gente viu naquela primeira aula. Só que não vai ser uma nova aula, vai ser uma revisão aqui relâmpago, só para a gente se situar e partir de onde a gente parou na última aula, que foi a parte de eletrização e lei de Coulomb. Beleza? Então, a gente, na última aula, viu conceitos sobre eletricidade, qual era o ramo da física, que era o ramo da física que estudava as cargas elétricas. A gente viu que a eletricidade era dividida em três partes, didaticamente, né? Em três partes, eletrostática, eletrodinâmica e o eletromagnetismo. A gente viu o conceito lá de eletrostática, viu um pouquinho de historinha sobre o início do estudo da eletricidade. A gente viu alguns cientistas que deram pontapé para que essa ciência se desenvolvesse. A gente deu o conceito de carga elétrica, né? E vocês reforçaram essa parte aqui com o tio Carlos, lá na Química. A gente viu o conceito de carga elementar, que era a menor carga encontrada na natureza, e foi estudada bastante por esse cientista aqui chamado Coulomb, Charles Augustin de Coulomb. A gente viu que o valor da carga elementar, não importa se a carga era positiva ou negativa, era de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse valor é uma constante da natureza, é a menor carga encontrada na natureza. A gente viu também que havia múltiplos e submúltiplos. Na realidade, o Coulomb é uma quantidade de carga muito grande, né? Uma quantidade muito grande. Aí a gente usa os submúltiplos, né? E aí a gente viu esses quatro aqui que eram os mais utilizados. O milicoulomb, que era 10 a menos 3 coulomb. O microcoulomb, 10 a menos 6. O nanocoulomb, 10 a menos 9. E o picocoulomb, que é o 10 a menos 12. Beleza. Eu sugiro que você guarde esses valores no coração. Por quê? Porque na eletrostática a gente usa muito esses valores aqui. Que a questão pode te dar 10 a menos 3, 10 a menos, ou pode simplesmente dizer assim, ó, milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, e você tem que saber o quanto vale. Ok? Então, guarda esses valores aí no seu coração. A gente viu os princípios da eletrostática, que foram dois. O princípio de atração e da repulsão das cargas elétricas. Vimos que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, cargas de sinais contrários se atraem. Esse era o princípio da atração e da repulsão das cargas elétricas. Também conhecido como princípio de Dufay. Foi o cara que estudou muito também esse negócio. A gente viu o segundo princípio da eletrostática, que era o princípio de conservação das cargas elétricas. Beleza? Esse princípio, ele dizia que se você tivesse um sistema isolado, um sistema eletricamente isolado, a soma de todas as cargas era sempre constante. E o sistema ele é eletricamente isolado quando ele nem ganha carga, nem perde carga. Se esse sistema existir, a quantidade de carga ali dentro é constante. A gente viu isso na última aula, por isso que está sendo bem rápido. A gente viu o conceito de sistema eletricamente isolado, foi o que eu acabei de falar, e a gente viu a lei de Coulomb. A lei de Coulomb vai dizer que cargas, elas interagem com uma força. Essa força de interação não importa se é de atração ou se é de repulsão.
ela é calculada do mesmo jeito. E ela é calculada pela lei de Coulomb, ou pela fórmula de Coulomb, que é essa daqui que eu apresentei para vocês na aula anterior. E aí a gente viu que força elétrica depende das cargas e depende da distância que separa essas cargas. E depende do local onde essas cargas estão. Então, esse K aqui, ele é chamado de constante eletrostática, e para cada meio tem um valor. O que a gente mais vai utilizar é a constante eletrostática no vácuo, tá certo? Constante eletrostática no vácuo. E você já sabe de cor salteado, todo estudante de ensino médio tem que ter essa constante na cabeça. 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado, por Coulomb quadrado é a unidade. Ok? Ainda dentro do que a gente viu a quantização da carga. Um corpo ele pode estar neutro ou pode estar eletrizado, pode estar carregado. Independente de estar carregado com carga positiva ou negativa, a quantidade de carga que um corpo tem é calculado por essa expressãozinha aqui que a gente viu na última aula, que é o número de elétrons, ou seja, a quantidade de carga que o corpo possui, é o número de elétrons que esse corpo ou ganhou ou perdeu, multiplicado por um valor fixo, chamado de carga elementar. Esse você já conheceu anteriormente, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se ele perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Se ele ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Mas a quantidade se calcula do mesmo jeito. Ok? Beleza? Pronto, isso foi o que a gente viu. A gente viu que um corpo ele poderia, de fato, ser eletrizado, mas para isso, a gente precisaria causar um desequilíbrio no número de elétrons e o número de prótons desse corpo. E aí a gente viu que quando isso acontecia, é que a gente percebia o corpo ele estava eletrizado positivamente quando ele tinha mais cargas positivas do que negativas. E ele estava eletrizado negativamente quando ele tinha mais cargas negativas do que positivas. Ok? Se a quantidade de cargas for igualzinha a quantidade de cargas forem iguais, então significa dizer que esse corpo está neutro. Tá certo? Então, eletrizar um corpo é causar um desequilíbrio no número de cargas negativas e cargas positivas. Ok? Com isso, a gente viu o conceito também de condutores e isolantes. Condutores é aquele que a energia elétrica se propagava com facilidade. Ou os elétrons, ou as cargas, os portadores de cargas elétricas, não necessariamente elétricos, portadores de cargas elétricas que moviam com facilidades. A gente viu isso, e a gente viu que os metais, de uma maneira geral, eram condutores. A grafite também era um bom condutor. A água, não a água pura, H2O, porque H2O é composto por moléculas, e moléculas são neutras. Mas a água que a gente toma, por exemplo, ela tem sais dissolvidos, então ela conduz eletricidade, tá certo? Uma solução eletrolítica qualquer, por exemplo, quando você pega água pura e bota sal de cozinha dentro dele, NaCl, bota lá, aí você dá uma característica a essa substânciazinha aqui condutora. Ela vai conduzir. Nesse caso aqui, quem vai se mover não são necessariamente elétrons, mas sim íons dissolvidos. Os portadores de cargas aqui são íons positivos e íons negativos, cátion e ânions, ok? Beleza. A gente deu exemplo de isolante, que era aquele corpo ou a substância que não conduz a eletricidade com facilidade, não conduz os portadores de carga com facilidade, e a gente deu exemplos como a borracha, a madeira, o vidro, a lã, por exemplo. Só que na época eu falei que esses materiais que são ditos isolantes, eles não são isolantes em qualquer situação, vai depender da situação, tá certo? Então, um isolante, um corpo, ele é isolante dependendo da situação que ele seja colocado. Então, por exemplo,
Você pode cortar um fio, com alicate doméstico, um fio da sua casa, com alicate doméstico. Ele é isolante, ele está isolado. Agora, vai cortar um fio daqueles do poste da rua, aquele mais alto, com esse mesmo alicate, você vai ver que você vai tomar uma descarga elétrica. Por quê? Porque para aquela situação, para aquela diferença de potencial ali, aí o alicate doméstico já não funciona mais como isolante. Não tente não, viu? Não tente não, porque você vai ver você vai sentir a eletricidade se propagando. Ok? Beleza. E aí, pronto. A gente viu na última aula até aqui. A partir daqui, processos de eletrização, de fato, é referente à aula de hoje. Mas eu fiz questão de situar o povo, principalmente quem não pegou aquela aula anterior, para saber o que foi que a gente estudou. Tá certo? E aí, o que acontece é que agora a gente vai ver. Você viu anteriormente que, para um corpo estar eletrizado, ele precisa causar um desequilíbrio, a gente precisa causar um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons. A gente vai mostrar isso aqui de 3 maneiras. Quais são essas 3 maneiras? O primeiro tipo é a eletrização por atrito. O segundo tipo é a eletrização por contato. E o terceiro tipo é a eletrização por indução. A gente vai ver cada um desses tipos de eletrização agora, tá certo? E não importa qual tipo de eletrização, a gente vai ver que eletrizar um corpo, a gente vai ter que tirar elétrons dele ou colocar elétrons nele, por um desses 3 motivos. Tio, mas eu só consigo eletrizar um corpo se eu tirar elétrons ou colocar elétrons, eu não posso mexer nos prótons, não? Olhe, até pode, mas nesse nível aqui, e por esses 3 processos, a gente não consegue mexer nos prótons, a gente só consegue mexer nos elétrons, tá certo? Porque mexer nos prótons requer uma quantidade de energia muito grande, que o Carlos falou isso para vocês, em algum momento da aula dele. E aí, a gente vai eletrizar o corpo apenas mexendo nos elétrons, ou introduzindo elétrons em um corpo, ou tirando elétrons dele. Ok? Então, vamos lá para os 3 processos. O primeiro processo é na eletrização por atrito. Como é que ocorre a eletrização por atritos? Essencialmente, você precisa de 2 corpos de naturezas diferentes. E aqui eu tenho, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho um papelzinho aqui, ou, inicialmente, um pano de lã, uma lã, e eu tenho uma flanelinha de lã, e eu tenho essa régua. Eu vou dizer que essa régua é de vidro, tá certo? Essa minha régua é chique. Ela é de vidro. Beleza. Você percebe que lã e vidro têm naturezas diferentes. Se os dois têm naturezas diferentes, eu vou poder realizar a eletrização por atrito. Oxe, tio, e se eu pegar 2 panos de lã e atritar um no outro, eu não consigo eletrizar, não? Consegue não. Por quê? Porque eles têm a mesma natureza. Você tem que pegar corpos que têm naturezas diferentes. Vidro e lã, por exemplo. Ok? Eu não consigo eletrizar vidro com vidro, por exemplo. Eu não consigo eletrizar vidro com vidro, por atrito. Ok? E aí, o que é que acontece? Quando você esfrega o pano de lã no vidro, o que é que acontece? Elétrons de um corpo é transferido para o outro corpo. No caso, o vidro perde elétrons para a lã. Se o vidro perdeu elétrons, então o vidro ficou eletrizado positivamente, porque como ele perdeu, ele ficou com excesso de cargas positivas. A lã, por sua vez, recebeu esses elétrons do vidro. E com isso, o que acontece? A lã fica com excesso de elétrons. A moral da história é que eletrizar corpos por atrito, um perde e o outro ganha os elétrons. Porém, o que você percebe aqui? Eles ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, mas de mesma quantidade. Significa dizer o quê? Significa dizer que se a lã, ela perdeu 3, ou o vidro perdeu 3 elétrons, a lã
ganhou esses 3 elétrons. Se o vidro perdeu 1000 elétrons, a lã ganhou 1000 elétrons. Tá certo? Então, a quantidade de carga é a mesma, porém de sinais opostos. Porém, de sinais opostos. Beleza? A quantidade de carga é a mesma, porém de sinais opostos. A moral da história da eletrização por atrito é essa. Os corpos têm que ter naturezas diferentes. E após o atrito, um corpo cede elétron por outro. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Eles ficam com cargas de sinais opostos, porém de mesma quantidade. Essa é a eletrização por atrito. Ok? Existe uma série chamada série triboelétrica, que vai indicar previamente quem ganha e quem perde, porque, no geral, a gente não consegue determinar logo assim no olho, visualmente, não. Pegando 2 corpos de natureza diferente quaisquer, se eu atritar, eles vão ficar com cargas de sinais opostos e de mesma quantidade. Mas quem fica positivo e quem fica negativo, a gente não consegue determinar isso. Mas já foram feitos alguns testes em laboratório e foram estabelecidas algumas dessas substâncias, quem perde e quem ganha. E aí, essa tabelinha aqui recebe o nome de série triboelétrica. E aí, ela indica, se eu atritar 2 corpos aqui, quem perde e quem ganha. E vai no sentido de cima para baixo. Por exemplo, se eu atritar vidro com lã, que foi o exemplo que a gente deu no início, o vidro perde, ele fica positivo. A lã ganha, ele fica negativo. Então, no sentido de cima para baixo, se você atritar 2 objetos que possuem naturezas diferentes, um vai perder, o de cima perde, o de baixo ganha. Sempre assim. Então, no caso do nosso exemplo, quando a gente atritou vidro com lã, você viu que o vidro ficou positivo e a lã ficou negativo. Significa dizer justamente isso aqui, que o vidro perde elétrons para a lã. A lã ganha elétrons. Mas se você atritar, por exemplo, a lã com a seda, a lã perde elétrons para a seda. Dessa vez, a lã fica positiva e a seda fica negativa. Tá certo? Se você atritar algodão com cobre, o algodão perde para o cobre fica negativo e o algodão fica positivo. Mas se você atritar cobre com celuloide, aí o cobre perde para celuloide, o cobre fica positivo e a celuloide fica negativo. Tá certo? Então, essa tabela ela é importante você ter em mente, porque eu já vi isso aqui cair no Enem. Eu já vi isso aqui cair no Enem. Ok? É bom ter essa tabela em mente. Ok? Beleza. Então, prosseguindo. Caso você que esteja acompanhando tenha alguma dúvida, você pode ou escrever que Lu me diz, ou pode abrir o microfone e falar, por favor, viu? Sinta-se à vontade. O segundo processo de eletrização é o processo de eletrização por contato. O que é que acontece nesse processo de eletrização? Para eu eletrizar por contato, eu preciso de um corpo previamente eletrizado. Seja ele eletrizado positivamente ou seja ele eletrizado negativamente, não importa. E eu preciso de um corpo que está inicialmente neutro. Eu preciso de um corpo que está inicialmente neutro. Tá certo? E o meu objetivo é eletrizar esse corpo neutro. Beleza? Pronto. Eu peguei o exemplo de um corpo eletrizado positivamente, poderia ser negativo. E quero eletrizar esse corpo aqui em azul, que está neutro. Quando você aproxima o corpo eletrizado do corpo neutro, você percebe que ocorre logo uma separação de cargas, uma polarização, antes do corpo trocar. Aí, quando o corpo toca, o que é que acontece?
elétrons de um corpo, que vão ficar aqui, ó, desse corpo aqui em azul, que vão ficar aqui, eles vão passar para tentar neutralizar essas cargas positivas desse corpo eletrizado. E aí, o que eu percebo? Que esse corpo que estava neutro, ele perde elétrons para esses eletrizados quando ele toca nesse corpo eletrizado. Perceberam a ideia? Então, se eu perco elétrons, quando eu pego esse corpo e separo e boto para bem longe, significa dizer que como esse corpo que estava com uma certa quantidade de carga positiva e negativa, positiva e negativa, positiva e negativa, para cada positiva tinha uma negativa. Como ele perdeu cargas para o corpo eletrizado positivas, como ele perdeu cargas para o corpo, ele vai ficar com um excesso de cargas positivas, porque ele perdeu, então ele se eletrizou. Agora ele está positivamente carregado. Ele está positivamente carregado. Então você percebe que o corpo inicialmente que estava neutro, ao entrar em contato com o corpo eletrizado, ele perdeu elétrico para esse corpo, porque esse daqui é positivo. Caso esse corpo aqui seja negativo, em vez de esse corpo perder elétrons para esse aqui, ele vai ganhar elétrons. Tá certo? Vão sair elétrons desse corpo para esse, se esse aqui fosse carregado negativamente. Ok? E aí, alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi. Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi. O senhor poderia repetir novamente, porque quando o senhor estava falando eu não entendi sobre a eletrização por contato. Pronto, posso repetir. Quando você for falar, é repetir. Esqueço novamente, viu? É repetir. Ou você diz repetir, ou você diz pode falar novamente, mas os dois ficam esquisitos. Entendeu? Eu quero dizer que repetir novamente é um pleonasmo. Olha, então, a aula de física também é aula de redação. Você vai repetir, não bote de novo. Posso repetir, claro que eu posso repetir. A ideia aqui é essa. O que você tem que ter em mente é que, para eletrizar um corpo por contato, um dos corpos obrigatoriamente deve estar carregado. Um dos corpos deve estar carregado, obrigatoriamente. Esse corpo pode estar carregado positivamente ou ele poderia estar carregado negativamente. E você tem um corpo que, inicialmente, ele se encontra neutro. Ok? Ele se encontra neutro. Beleza. O que acontece? Quando você aproxima esse corpo carregado do corpo neutro, você percebe automaticamente que ocorre uma separação de cargas. Você percebe que ocorre uma separação de cargas. Quando você está aproximando aqui esse corpo carregado positivamente desse corpo que está neutro, o que ocorre é uma separação de cargas. Nesse momento aqui, ele continua neutro, porque para cada carga negativa existe uma positiva. Tá certo? Isso aconteceu porque você apenas aproximou. Porém, você pega esse corpo e traz para cá, ó, fazendo com que ele toque nesse corpo. Então, esse corpo aqui que estava eletrizado, com carga positiva, vai roubar elétrons daqui, ó, porque carga de sinais opostos se atrai. Então, esse elétron vai ser atraído para neutralizar essa carga. Esse elétron vai ser atraído para neutralizar essa carga. Vamos supor que todos os elétrons passem, esses elétrons em excesso todinho passem, eu pego e separo. Antes que todos passem, eu pego e separo. Eu pego esse corpo aqui e separo desse corpo aqui. E você percebe, esse corpo tinha 3 cargas positivas, agora ele só tem uma, porque 2 foram neutralizadas. Então, a carga do corpo que você utilizou diminui. E esse corpo que estava neutro, com 1, 2, 3, 4, 5, 4
um, dois, três, quatro cargas em pares aqui, ó, para cada positiva, uma tem uma negativa. E aí, o que você percebe é que você perdeu duas cargas. Se você perdeu duas cargas, vão ter dois prótons aqui que vão ficar sem os seus pares. Significa dizer que agora esse corpo que estava neutro, quantidade de cargas negativas e positivas iguais, tem duas cargas faltando elétrons. Significa agora dizer que ele está carregado positivamente. Agora esse corpo ficou carregado positivamente. O que é que você percebeu? Que quando eu uso um corpo carregado positivamente para eletrizar um corpo neutro, no final, o corpo que estava neutro fica com carga de mesmo sinal do corpo que você utilizou. Ele fica carregado positivamente. Está vendo aqui? Isso aqui ficou com excesso de 2 prótons. Agora, ele só tem 2 prótons em excesso. Então, ele ficou carregado positivamente, com carga de mesmo sinal daquele que você utilizou para carregar. Não necessariamente de mesma quantidade, porque você percebe que esse daqui ficou com uma carga no final e esse aqui ficou com 2. Mas os sinais são iguais. Qual é a moral da história no processo de eletrização por contato? Eu preciso de um corpo carregado e de um neutro para poder eletrizar. Quando eu coloco em contato, elétrons de um fluem para o outro por atração eletrostática. No final do processo, os corpos adquirem cargas de mesmos sinais, porém de quantidades diferentes. Beleza? Quem perguntou, ficou claro essa nova explicação? Sim, obrigada. De nada. Então, você já aprendeu o segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Ok. Mas, em algum momento, a quantidade de carga desses corpos podem ficar iguais? Podem. Só tem uma situação para isso acontecer, e eu vou te mostrar agora. Tirar isso daqui para você poder visualizar. Que situação é essa? Onde as quantidades de cargas vão ser exatamente iguais. Olha, quando esses dois corpos que você estiver utilizando, eles tiverem o mesmo formato e o mesmo tamanho, de uma forma mais chique na matemática e na física, a gente diz que eles têm o mesmo formato e as mesmas dimensões. Aí, quando você coloca esses corpos em contato e depois separa, a quantidade de carga que ambos vão ser exatamente iguais à média aritmética das quantidades de carga que cada um dos corpos possui. Então, por exemplo, digamos que esse corpo aqui tem uma carga de 10 microcoulombs. E esse corpo tem uma quantidade de carga de 8 microcoulombs. Se eu coloco em contato e depois separo, a quantidade de carga total aqui para os dois vai ser a mesma e vai ser dada como? A quantidade de carga vai ser a carga de A mais a carga de B dividido por 2. Ou seja, vai ser 10 mais 8 dividido por 2. Se você fizer 10 mais 8 dá 18, dividido por 2 dá 9. Então, isso aqui ficaria com 9 microcoulombs e isso aqui ficaria com 9 microcoulombs. Mas só existe uma situação em que isso ocorre, quando os corpos têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, as mesmas dimensões. E aí você faz a média aritmética das cargas. Lembrando que essa média aritmética aqui, essa soma aqui, ó, ela é uma soma algébrica, tá certo? Ela é uma soma algébrica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se uma carguinha dessas aqui for negativa, o sinal tem que entrar. Por exemplo, vamos supor que essa carga daqui de B fosse menos 8. A carga que seria após a separação seria 10 mais menos 8, dividido por 2.
10 mais menos 8 daria 2. Dividido por 2, isso aqui dá 1. Tá certo? Então, dizer que a soma é algébrica é dizer que esse sinal é importante. Quando a carga for negativa, o sinal entra. Tá certo? Beleza até aí? Beleza até aí? Dúvidas? Entre dívidas e dúvidas, é melhor tirar as dúvidas do que pagar as dívidas. Então, vamos seguir. Se ninguém tem dúvida, a gente segue. O último processo de eletrização, para a gente começar a fazer umas questõezinhas, é o processo de eletrização por indução. O que vai ser o processo de eletrização por indução? A gente vai partir do seguinte princípio. Para a gente eletrizar um corpo por indução, a gente vai precisar de um inicialmente carregado. De um inicialmente carregado. Esse corpo aqui, ó, que está aparecendo aqui, ele está inicialmente carregado. E um corpo que, eventualmente, ele pode estar neutro. Tá certo? Ele está neutro. Beleza. Esse corpo inicialmente carregado, ele recebe um nome chamado de indutor. E esse corpo que eu vou querer carregar, ele recebe o nome de induzido. Beleza? Então, para eletrizar um corpo por indução, eu preciso de 2 corpos. Um previamente carregado e um que eu queira carregar. Beleza. E aí, o que acontece? Oxe, não é igual ao anterior? Não. O anterior, eu precisava de um corpo carregado. Mas eu tocava esse corpo nesse. Nesse aqui, não. Nesse daqui, não vai haver esse toque. Não vai haver. Você apenas vai aproximar sem tocar. E aí, eu vou te mostrar numa figurinha aqui melhorzinha o que é que isso acontece. O que é que acontece nesse processo. Esse corpo, inicialmente, que você está usando para carregar, como eu falei, ele é um indutor. Ele pode ser positivo, ou no caso da GIF aqui, ó, pode ser negativo. Não importa. Aqui eu vou pegar positivo. Você vai pegar esse corpo em um neutro. Quando você aproxima esse corpo carregado do corpo neutro, o que é que acontece com as cargas desse condutor que está neutro? Olha, ele está neutro, mas ele tem carga em quantidades iguais, positivas e negativas. Quando você aproxima, ocorre apenas uma separação de cargas em virtude da interação eletrostática, em virtude do princípio de atração ou repulsão das cargas. Como eu sei que as cargas são de sinais opostos, elas se atraem. Então, essa carga daqui vem para o lado de cá porque ela está sendo atraída por essa daqui. Ok? E se as cargas negativas que estavam desse lado, elas migraram para o lado de cá, desse lado daqui ficou com falta de cargas negativas. Então, ficou com excesso de cargas positivas. O que vai acontecer? Nesse momento aqui, o corpo ainda continua neutro, porque para cada carga negativa tem uma positiva. Para cada carga negativa tem uma positiva. Para cada carga negativa tem uma positiva. Beleza? Ok. Para que eu possa eletrizar esse corpo, eu ligo esse corpo que eu causei uma polarização das cargas, uma separação das cargas, eu ligo através de um fio. Pode ser a tua mão, faz o mesmo papel do fio terra. Isso aqui é o que a gente chama de fio terra. Tá certo? Fio terra. E aí, esse fio terra é um fio condutor que vai estar ligado à Terra. E a Terra é um armazenador gigantesco de elétrons. Então, se a Terra perceber que aqui está faltando, ela manda elétrons lá para cima. Se ela perceber que aqui está em excesso, ela tira elétrons desse corpo. Por isso que é importante você fazer a ligação dos seus equipamentos eletroeletrônicos à Terra, ao fio Terra, porque como ele fica ligado à tomada o tempo todo, ele está recebendo elétrons o tempo todo. E essa energia ela não é consumida, a quantidade de cargas ali vai ficar acumulada, muito alta. E aí, quem for tocar vai levar uma descarga elétrica. Se esse dispositivo está conectado a um fio terra, todo o excesso vai escoar para a Terra.
ou todo o excesso que tiver ali do outro lado vai ser neutralizado pela Terra. Ok? Beleza. E aí o que acontece? Para eu eletrizar, eu ligo por um fio terra. A Terra manda elétrons para aquela região para neutralizar essa carguinha, essa carguinha, essa carguinha. Tá certo? Vamos supor que antes de neutralizar todo mundo, eu pego e desfaço o fio terra, eu tiro o fio terra. O que eu percebo é que, como esse corpo, a Terra mandou elétrons para ele, ele ficou com excesso de elétrons, porque ele ganhou elétrons da Terra. Isso mantendo o indutor, o corpo carregado, próximo ainda. O que você percebe é que dessa região aqui, os elétrons continuam sendo atraídos por esse corpo indutor. A partir de um certo momento, eu pego esse indutor aqui e levo para bem longe desse corpo. E aí o que acontece com aquelas cargas em excesso que a Terra mandou para ele? Ela se redistribui pelo corpo. Se ela se redistribui pelo corpo, eu percebo que agora esse corpo está com carga, com excesso de cargas negativas. Então, um corpo que antes estava neutro, agora ele ficou eletrizado negativamente. Ou seja, com carga oposta ao indutor. Qual é a moral da história? Para eletrizar um corpo por indução, eu preciso de um corpo previamente carregado, chamado de indutor, e de um corpo neutro. Eu apenas aproximo o indutor desse corpo neutro, provoco a separação de cargas, depois disso, mantendo o indutor próximo, eu ligo através de um fio terra, e a Terra se encarrega de neutralizar essas cargas aqui. Ela se encarrega de neutralizar. Antes de neutralizar todo mundo, eu desfaço o fio terra, mantendo o indutor próximo ao corpo. E aí, a partir de um certo momento, eu levo esse indutor para bem distante desse corpo aqui. E aí, as cargas se redistribuem e eu percebo que ela fica com carga, esse corpo fica com carga de sinal oposto ao corpo que você utilizou para provocar a indução, a polarização das cargas. A moral da história é essa. Na eletrização por indução, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, não necessariamente de mesma quantidade. Aqui a gente não vai ter o caso em que eles ficam eletrizados com cargas de mesmo ou de mesma quantidade. Isso vai depender de quanto tempo você deixa ele aqui em contato com o fio terra. Ok? A moral da história é essa. Os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. Indutor induzido fica com carga de sinais opostos. Beleza? Dúvidas? É muito simples, velho. Essa parte é muito tranquila. Então, vamos continuar? Para a gente fazer umas questõezinhas. Eu coloquei aqui ainda um esquema mais detalhado desse processo de eletrização por indução. Esse esquema que eu coloquei aqui, ele está no seu resumo. Ele está no seu resumo. E aí, ele está bem mais detalhado do que esse exemplo que eu dei aqui. O corpo está neutro, eu preciso, para eletrizar, de um indutor, para eletrizar esse induzido. Aí, eu aproximo do indutor, ocorre a separação das cargas, através de um fio terra, eu ligo. Se a Terra perceber que ali está faltando, ela manda. Se ela perceber que ali tem excesso, ela tira. E aí, no final do processo, mantendo lá o indutor junto, eu desfaço o fio terra. No final do processo, o corpo fica eletrizado com carga de sinais, de sinal oposto ao indutor. Isso daqui está no seu resumo, que a gente colocou lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então, dê uma olhada com carinho, o resumo está bem didático, bem simplesinho, bem tranquilo. E a partir disso daí, a gente começa a fazer uns exercícios. Olha, esses exercícios, inicialmente, eles servem para você fixar os conceitos, enraizar os conceitos na tua cabeça. Eles podem ainda não ter uma cara das questões que aparecem no Enem, mas eu e os outros integrantes da equipe decidimos fazer assim. Primeiro, a gente enraiza os conceitos e depois a gente vai para as questões específicas do Enem. Vocês vão ter, em breve, uma fichinha de exercício só com questões
parecidas com questões do Enem e questões do Enem com relação a esse assunto aqui, eletrização e lei de Coulomb, ok? Então, vamos devagarzinho. Inicialmente, a gente vai fazer questão sobre eletrização. Faça as questões de eletrização. Primeira questão. Para eu não ficar aqui só falando, alguém poderia ler essa questão para a gente discutir democraticamente? Isso evita que o fio terra... isso evita que o fio terra... Eu estou lendo aqui no chat. Isso evita que o fio terra... Quer dizer isso, né, Lu? É isso mesmo. Sueli Santana. Sueli está dizendo, isso evita dizer que o fio terra... Isso quer dizer que o fio terra evita que a gente receba uma carga elétrica forte. A função do fio terra é uma função que protege duas coisas. Primeiro, a tua vida. Impede que você leve um choque elétrico. Segundo, que queime o teu equipamento, porque se ele estiver acumulando muita carga, ele pode aquecer e queimar o teu equipamento. Se o teu equipamento não estiver conectado ao fio terra. Entendeu? Então, ela é um sistema de proteção. Muito importante. Eu aconselho que todo mundo conecte nos seus equipamentos aí o fio terra. Se bem que alguns dispositivos, né, eles já vêm com os equipamentos já conectados. Por exemplo, notebook já vem com o equipamento que faz essa função. Ok? Pronto. Aí, democraticamente, alguém poderia ler essa questão para a gente, para eu não ficar aqui só falando? Democraticamente? Democraticamente, eu vou perguntar... Posso ver? Pode ler aí, por favor? Uberlândia, Minas Gerais. Deixa-se cair no interior de um condutor oco A, eletricamente neutro, uma esfera B eletrizada. Positivamente, ocorre... Deixa eu aumentar aqui. Ocorre predominantemente na transferência... O quê? Ele pegou, eu vou ilustrar aqui para você. Ele pegou um condutor, digamos que seja uma esfera, essa esfera é oca, e deixou cair aqui uma outra esfera. Essa esfera daqui é A, essa esfera daqui é B. Então, deixou essa esfera B cair no interior de um condutor oco. Beleza? Então, deixa-se cair no interior de um condutor oco eletricamente neutro. Então, esse condutor aqui, A, a carga dele é zero. Uma esfera eletrizada positivamente. Então, a esfera B, ela está com uma carga. Eu não sei quanto é, tá certo? Mas ela está eletrizada com uma carga diferente de zero. E essa carga daqui, ela é positiva. Ok, ela é positiva. Ocorre predominantemente na transferência prótons de A para B. Vamos fixar os conceitos. Ocorre predominantemente prótons de A para B, e aí na teoria eu te disse que para eletrizar um corpo a gente só mexe nos elétrons. A gente ou tira elétrons ou coloca elétrons. Então eu nunca vou mexer nos prótons. Então essa alternativa aqui já é falsa. Ocorre transferência de elétrons de B para A. Se você olhar no texto, ele diz que B está eletrizado positivamente. Significa dizer que B já está com falta de elétrons. Como é que ele vai dar? É aquela coisa de tu tá liso e alguém te pedir dinheiro emprestado. Tem como tu fornecer dinheiro a ele? Não. Então significa dizer que quando o corpo já está eletrizado, ele não pode doar elétrons para outro que está neutro. Então, ele já está faltando, como é que ele vai dar? Aí ele vai dizer, prótons de B para A, olha, nunca mexeremos no prótons. Nunca mexeremos no próton, apenas no elétron. Nesses três processos que eu te mostrei, tá certo? Atrito, contato e indução, a gente nunca mexe nos prótons. Vai passar elétrons de A para B, olha, como A está neutro e B está com cargas
positivas, então, elétrons de A está neutro, mas ele está cheio de elétrons. Ele está cheio de elétrons, só que para cada elétron existe um próton. Para cada elétron existe um próton. Mas nessa região aqui em contato, os elétrons mais próximos vão sair de A e passar para B. Vão sair de A e passar para B. Tá certo? Então, predominantemente, vai sair elétrons de A e vai passar para B. Então, a opção correta é a opção letra D. Por que que a letra E está errada? Vão passar nêutrons de um corpo para o outro. Olha, se a gente não mexe nos prótons, nos nêutrons, é que a gente não vai mexer mesmo. Porque os nêutrons são partículas com carga nula. Os nêutrons, eles não têm carga. A carga dele é zero, nula. Tá certo? Aí eu pergunto a você, a primeira questão, para a gente quebrar o gelo. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Muito bem. Então, essa foi a primeira para a gente mostrar, para a gente aplicar os conceitos que a gente começou a estudar. É óbvio que não vai ficar só nisso. Então, segunda questão, ela já vai ser um pouco mais chique. Veja aí. Outra pessoa democraticamente leia aí essa questão para mim. Uma pequena esfera de isopor B pintada com uma tinta metálica é atraída por outra esfera maior A, também metalizada. Tanto A como B estão eletricamente isoladas. Este ensaio permite afirmar que Permite afirmar que tem uma esfera aqui e tem outra aqui. E você está vendo que está ocorrendo atração entre essas duas esferas aqui, através de uma força aí que eu não sei quanto é. Mas eu estou percebendo que está havendo atração. Porque se não tivesse atração, essa esfera aqui, ela estaria aqui, ó. Só sob efeito da gravidade. Tá certo? Aí ele está querendo que você diga, e esse experimento aqui conclui a gente dizer o quê? Que A pode estar neutra. Verdadeiro ou falso? Na sua concepção, de acordo com os conhecimentos que você adquiriu aqui na aula passada e na aula de hoje. Tudo bem, não sei não. Vamos para outra, porque a outra pode ser mais clara. B possui carga positiva. B possui carga positiva. Ele está dizendo que B possui carga positiva. Tem, até poderia. B poderia ter carga positiva, desde que A estivesse numa situação, por exemplo, que se A for falsa, A deveria ser negativa. E aí eles se atrairiam. Tá certo? Mas eu não sei disso, eu não tenho certeza disso. Aí, eu não posso afirmar. Beleza. Letra C. As cargas elétricas em A e em B são de sinais opostos. Ora, se eu digo que as cargas são de sinais opostos, por exemplo, aqui é negativo, se eu digo que isso daqui é verdade, automaticamente eu estou dizendo que B também é verdade. Então, como é que pode uma questão de vestibular ou de concurso, seja lá o que foi, ter duas opções corretas? Não pode, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, eu não posso afirmar isso aqui. Muito menos isso. A possui carga positiva. A possui carga positiva. Se A possui carga positiva, olha só o que vai acontecer. Se A possui carga positiva, pelo que vocês estão me dizendo, isso aqui deveria ser negativa. E aí, tanto essa daqui seria verdadeira, quanto essa daqui seria verdadeira. Eu não posso ter duas opções. E na letra E, ele diz que não pode estar neutra. A não pode estar neutra. Ora, se ele diz que A não pode estar neutra, essa daqui é falsa e essa daqui seria a verdadeira. Tá certo? A não pode estar neutra. Então, qual é a opção correta segundo os seus conhecimentos? Olha, aí eu vou te mostrar assim, ó. Vamos supor
a opção correta vai ser, de fato, a letra A. Mas vamos entender por que vai ser a letra A. Vamos supor que essa carga aqui, essa carga daqui, ela seja positiva. Ela esteja positivamente carregada. Supondo. E essa daqui esteja neutra. Ok? Para cada carga positiva, existe uma carga negativa. Se isso aqui acontece, quando você aproxima uma carga positiva de um corpo neutro, a gente viu na teoria, essas cargas aqui do corpo A que está neutro, haveria uma polarização. Haveria uma polarização dessas cargas. De que maneira? Assim, ó. Esse corpo que está neutro aqui, desse lado aqui, as cargas negativas viriam para cá, e aqui ficaria com excesso de cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ficaria com excesso de cargas positivas desse lado e excesso de cargas negativas desse. Por quê? Porque você está aproximando desse corpo um corpo que está carregado positivamente. Então, por indução, ocorre polarização, porque não está havendo toque. Ocorre polarização. E aí eu percebo que mesmo esse corpo aqui sendo carregado, ou sendo neutro, mesmo esse corpo sendo neutro, esses dois corpos eles vão se atrair. Por quê? Porque as cargas que estão mais próximas aqui, ó, essa carga daqui vai ser atraída por essa, com uma força. Essa carga daqui vai ser atraída por essa, com uma determinada força. Ok? Então, existe uma força de interação entre essas cargas negativas e essas cargas positivas desse corpo aqui que eu estou utilizando. Mas, ao mesmo tempo, existe uma repulsão entre essa carga e essa daqui. Existe uma repulsão entre essa carga e essa daqui. Existe uma repulsão. Agora, perceba, a distância na primeira situação e a distância na segunda, a distância na primeira é menor. Pela lei de Coulomb, que a gente estudou, K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado, essa lei, ela me diz que corpos, quando os corpos estão a uma distância pequena, a força de interação ela é grande. Então, as cargas têm mesmo valor, mas essas negativas estão mais próximas dessas daqui do que essas cargas positivas, que estão mais distantes. Então, a força de interação entre as negativas e as positivas do outro corpo é maior. Por isso que ocorre a atração. Tá certo? Ao mesmo tempo, em cada uma dessas cargas positivas, tem uma força para lá, mas tem uma força para cá que é maior. Então, ela vai ser atraída para cá. Por quê? Porque a força resultante vai vencer para o lado esquerdo. Entendeu a ideia? Então, como as cargas negativas estão mais próximas do que as cargas positivas, a força de interação entre elas é maior pela lei de Coulomb. E aí, mesmo esse corpo aqui estando neutro, ele vai atrair o corpo B, mesmo ele estando neutro. Ah, Teo, mas se esse corpo B for negativo, vai ocorrer o mesmo fenômeno? Vai ocorrer o mesmo fenômeno. A diferença é que desse lado de cá vai ficar positivo e desse lado de cá vai ficar negativo. Mas a interação entre as cargas positivas e as negativas vão estar mais próximas, aí a intensidade vai ser maior. Captaram a ideia? Então, mesmo o corpo A estando neutro, ele consegue atrair esse corpo B se ele estiver carregado. Seja positivo ou seja negativo. Não importa. Se tiver um corpo neutro próximo a um corpo eletrizado, eles vão interagir com uma determinada força. Como esse daqui está móvel, ele pode se mover para lá e para cá, ele vai ser atraído. Por isso que o pêndulo ficou nessa configuração aqui. Perceberam a ideia? Aí eu pergunto a você, tudo bem com a explicação? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sim, Então, você percebe que numa questão teórica,
Se você não tivesse o conhecimento, primeiro, do princípio de atração das cargas, segundo, do processo de indução, polarização das cargas no corpo neutro, terceiro, conhecimento da lei de Coulomb, você não resolveria essa questão nunca, por mais simples que ela seja. Por mais simples que ela seja. Ok? Beleza? Beleza até aí? Pronto. Então, se você entendeu bem essa questão aqui, você vai entender bem as outras questões. E aí, eu queria resolver um pouquinho de questão sobre eletrização e um pouquinho de questão falando sobre lei de Coulomb. Eu tenho 10 minutos para fazer mais uma questão aqui de eletrização e mais pelo menos uma ou duas de lei de Coulomb. Dá para fazer. Beleza? Pronto. Eu vou fazer essa daqui. Ela vai servir de base para você fazer as seguintes. Tem mais duas aqui falando dessa mesma coisa. Então, essa daqui vai dizer o seguinte. Considere 3 esferas, A, B e C, têm mesmo diâmetro. Ora, se são esferas, todas elas têm o mesmo formato. Se têm o mesmo diâmetro, elas têm o mesmo tamanho. Têm o mesmo tamanho, tá certo? Então, tem 3 esferas que têm o mesmo tamanho. A esfera A está inicialmente neutra e as outras 2 esferas estão com essas cargas aqui, ó. 6 microcoulomb, 7 microcoulomb. Aí ele faz o seguinte. Então, vamos aqui para a ilustração. Vamos aqui para a ilustração. Eu tenho 3 esferas. A, B e C. A, B e C. A esfera A, ela está inicialmente neutra. Então, a carga de A é 0. A esfera B tem uma carga QB de 6 microcoulomb. E a esfera C tem uma carga QC de 7 microcoulomb. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você, primeiramente, com a esfera A, toca em B e depois em C. E no final ele quer as cargas de A, B e C. Então, ó, primeiramente ele vai pegar A e vai tocar com B. Pega A e toca com B. Toca A com B. E separa A de B. É isso que o problema está pedindo. E aí, o que você percebe é que ocorreu um processo de eletrização aqui. Qual foi o processo de eletrização que você percebeu aí? O processo de eletrização que você percebeu aí foi por contato. E como as esferas são do mesmo tamanho e do mesmo formato, né? São esferas, significa dizer que os corpos são idênticos. E se os corpos são idênticos, a carga que cada um vai ter é a carga de A mais a carga de B dividido por 2. A carga de A, no início, é 0. A de B é 6. E você vai dividir por 2. Então, significa dizer que 0 mais 6 dá 6, dividido por 2. Isso aqui vai dar 3. Então, cada carga, no final, vai estar com 3 microcoulomb. 3 microcoulomb. Você percebe que obedece ao princípio de conservação das cargas. No início, A mais B tem 6 cargas no total. No final, continua tendo 6. Obedece ao princípio de conservação das cargas. Depois, ele faz o seguinte. Ele pega o corpo A, ele diz, ó, toca em B e depois em C. Então, ele pega agora o corpo A e toca no corpo C. Só que A que vai tocar em C não é mais com essa carga daqui. Agora é com essa daqui de baixo. Então, eu vou chamar essa carga aqui de a linha diferente. Então, você vai ter esse valor aí. Aí depois você vai separar. Você vai ter uma carga para A e uma carga para C. Qual vai ser a carga que cada um vai ter?
A carga que cada um vai ter vai ser a carga de A, linha, porque não é mais 0, agora é 3, mais a carga de C dividido por 2. Quem é a carga de A? Agora é 3. Quem é a carga de C? Agora é 7, dividido por 2. Então, essa quantidade aqui vai ser 10, dividido por 2, que vai dar 5 microcoulomb. Então, no final, a carga de A vai ser de 5 microcoulomb e a carga de C também vai ser 5 microcoulomb. A carga de C também vai ser 5 microcoulomb. Aí ele pergunta, no final, quanto é que vai ser a carga de A, a carga de B e a carga de C? Olha, a carga de A, no final, vai ser de 5. A carga de B vai ser de 3. E a carga de C, no final, vai ser de 5 microcoulomb, no final. E aí, se você quiser ter certeza se isso aqui está ou não certo, some tudo no final. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. Some todo mundo no início. 0 mais 6 dá 6. 6 mais 7 dá 13. Obedece ao princípio de conservação das cargas. Então, a carga de A, B e C no final vão ser justamente 5, 3 e 5. Aí eu pergunto a você, dúvidas? Entre dívidas e dúvidas, é melhor tirar as dúvidas do que pagar as dívidas. Eu só consigo fazer essa questão porque eu estudei princípio de conservação das cargas, eu estudei eletrização por contato e eu estudei como é que eu faço para calcular a média aritmética. Então, todo mundo deve saber calcular a média aritmética. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma, né? Dá tempo de fazer mais uma. Vamos embora. E aí, eu não vou fazer essas daqui, não. Eu quero que vocês façam. Eu vou fazer uma falando sobre lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Eu vou fazer uma falando sobre lei de Coulomb. Pelo menos uma, tá certo? E aí, eu vou fazer essa primeira daqui, mas a gente vai ter. Eu vou combinar com o meu coordenador para a gente fazer uma aula à noite. Eu vou pedir a Flávia uma questão, um dia para resolver essas questões com vocês. Beleza? Então, essa questão aqui, solução, o Lu está me dizendo que eu só tenho 2 minutos. Solução, ela vai ter duas partículas de cargas elétricas Q1 e Q2 que estão separadas por uma distância de 3 vezes 10 elevada a menos 9. Então, é essa distância aqui. Eu tenho uma partícula aqui, Q1, e tenho outra aqui, 2. Elas estão separadas por uma distância de 3 vezes 10, 3 vezes 10 elevado a menos 9. 3 vezes 10 elevado a menos 9. Metros. Opa, ele foi bonzinho com a gente, porque já deu em metros. Onde a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, uma carga é essa e a outra carga é essa. Ele quer a intensidade de interação das forças. Como eu falei para vocês no início, essas questões, inicialmente, são questões para você fixar os conceitos, tá certo? Fixar. Depois a gente vai aplicar isso em questões específicas, falando do Enem, no Enem, tá certo? Então, a lei de Coulomb, ela vai dizer que a força de interação elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí, é uma questão de aplicação direta? É, porque eu quero fixar esse conceito na tua mente, para depois explorar um pouco mais as questões do Enem. Então, o K é 9 vezes 10 a nona. Uma carga é de 4 vezes 10
elevado a menos 16. A outra carga é de 6 vezes 10 elevado a menos 16. E a distância é de 3 vezes 10 elevado a menos 9. Só que eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado. É lógico que numa questão mais elaborada, primeiro ele não dá distância em metro, ele dá em centímetro, em milímetro, para você saber transformar. Ele não dá os valores aqui, ele dá em microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, tá certo? Muitas vezes. Então, o valor da força elétrica vai ser 9 vezes 4 vezes 6. E as potências, o que é que eu faço? A multiplicação de potência na mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 16, menos 16 mais menos 16 dá menos 32. E 32 mais 9 é o equivalente a você pegar 32 e tirar 9. 9 para chegar em 12. 3, vem 1, 2. Daria 23. Só que você não está tirando 32 menos 9, você está tirando o contrário, é 9 menos 32. Então, esse resultado aqui dá menos 23. E a parte de baixo? 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 9 ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 9 vezes 2 dá menos 18. E aí, você simplifica o que pode simplificar. Por exemplo, 9 dividido por 9 dá 1. E aí, a força elétrica vai ser 6 vezes 4, de cabeça, dá 24. E aqui é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Ficaria 10 elevado a menos 23 vezes 10, ou melhor, fazer já a subtração de cabeça. Vezes 10 elevado a 23, a menos 23, mais menos 18, ou menos 18, vai ficar mais 18. Então, a força elétrica vai ser 24 vezes 10. Quanto é? Isso aqui, ó, menos com menos dá mais. Menos 23 mais 18. Subtrai e dá o sinal do maior. Você vai ver que vai dar quanto? Menos 5. Só que você olha para as opções, não tem isso ali não, né? Porque tu tem que andar com a casa para cá, ó. Então, se você andar com a casa para cá, vai ficar a força elétrica é 2,4 vezes 10. Andei uma casa para a esquerda, o expoente tem que aumentar uma unidade. De menos 5, aumentando uma unidade, mais 1, isso vai para menos 4. Então, o expoente é menos 4. E a unidade é 1000. Então, o valor da força de interação eletrostática entre aqueles dois corpos ali é de 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newton. E isso aqui a gente encontra na letra D. Então, treinem essas questões. Beleza? Lu, acabou? Treinem essas questões. Professor Josinaldo, o senhor é bom demais, viu? Professor Josinaldo, o senhor é muito bom, viu? Isso. Meu coordenador. Beleza. Muito Tira a massa. gravação, Lu. Aldinho, eu vou dizer que acabou Oi. porque eu vou entrar na live da Banda Vida. Eu também vou. Eita, Uhul! Tira a gravação aí, Lu.